Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu estou aqui para trazer um devocional para que você possa meditar e para que você possa se fortalecer, alinhar. Como a gente sempre fala, o devocional, ele é aquela manutenção preventiva do cristão e, claro, é o alimento espiritual que vai te fortalecer durante todo o dia. Amém? O nosso tema do nosso devocional de hoje, amados, ele é muito importante para nós que somos cristãos, tá? Porque tem como tema o seguinte: autoridade espiritual do cristão. E quando a gente fala em autoridade espiritual do cristão, as pessoas acham que a autoridade é somente para expulsar demônios. E eu vou provar para vocês hoje que não. Que a autoridade espiritual do cristão, ele vai muito além do que apenas expulsar demônios. Amém? Então eu quero que você possa estar abrindo a sua Bíblia comigo, primeiramente para o texto base daquele que todo mundo já conhece, né? Que é o livro de Lucas, capítulo 10, verso 19. Vamos começar aqui daquilo que todo mundo conhece e depois eu vou citar mais 4 textos bíblicos que vão mostrar para nós, né? Nós vamos meditar juntos sobre isso, mas que você vai poder perceber pelo menos mais 4 tipos de autoridades que o cristão tem no mundo espiritual. Lucas capítulo 10, verso 19 diz assim: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Aqui, amados, nós vamos perceber a autoridade que Jesus deu àqueles 72 discípulos quando ele enviou, e aqueles discípulos perceberam que ao repreender os demônios eles tinham que se submeter, automaticamente eles tinham que se submeter ao nome de Jesus. Se submetiam os discípulos por causa do nome de Jesus. Mas não é somente isso, que a autoridade que Jesus nos dá serve para muito mais do que isso. Esse era um ponto específico, porque o capítulo 10 de Lucas, ele fala sobre Jesus ter enviado os 72 discípulos para pregar o evangelho. Agora, que a autoridade de Jesus é muito maior, nós vamos ver em outros textos bíblicos que eu vou citar aqui agora. Por exemplo, queridos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, vai nos falar sobre a autoridade do cristão para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8 diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, esse poder que é dado do Espírito Santo, que é descido sobre nós, né? Que é o Espírito Santo, essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo a nós humanos, ele é um poder também. Ele é um poder sobrenatural para levar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Embora hoje as pessoas insistam em ter que fazer muitos cursos, teologias e cursos teológicos para pregar a palavra, antigamente, há poucos, não vou dizer há muitos anos atrás, mas vamos colocar uns 20, 30, 40 anos atrás, tinha muitas pessoas que pregavam o evangelho sem nem sequer saber ler. Sabia disso? Por quê? Porque quem capacitava aquela pessoa era o próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo capacitava aquela pessoa para falar de Deus e ganhava almas para Jesus. Não é de se surpreender que até hoje nós vamos conseguir ver aquelas senhorinhas, aqueles senhorzinhos, aonde quando começam a orar, muda totalmente o ambiente da onde eles estão e eles começam a falar de Deus, começam a falar de Jesus com uma autoridade, e quando você vai escutar eles lendo, você vai ver que eles mal sequer sabem ler. É uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo traz
ao ser humano para pregar a palavra, é uma autoridade. Nós vamos ver na Bíblia, por exemplo, os discípulos ali no livro de Atos dos Apóstolos mesmo, impressionando os líderes, governantes, da onde eles estavam, porque a forma que eles falavam era uma forma de quem tinha autoridade. Não era algo como, por exemplo, os sacerdotes daquele tempo, né? Mas era algo como alguém que tinha autoridade para falar, era algo como se não viesse desse mundo. Não era realmente, era o Espírito Santo. Então, o primeiro passo aí é autoridade para pregar o Evangelho. Você deve pregar o Evangelho, porque quem prega o Evangelho, você abriu a sua boca, quem vai falar por você é o Espírito Santo. Ele te dá essa autorização e capacitação sobrenatural. Segundo aí, para que você possa anotar, você vai ter autoridade espiritual para ensinar outros a seguir Jesus. Uma coisa é você pregar a palavra, outra coisa é você ensinar, discipular outras pessoas a seguirem Jesus. Mateus capítulo 28, verso 19 a 20, é o ide de Jesus, que ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui é uma autoridade muito especial, porque é uma autoridade para você fazer discípulos. Pregar para uma multidão é uma coisa. Discípulos é eu ter aqui, por exemplo, o fulaninho, vamos pegar aqui o fulaninho, e discipular do fulaninho, ensinar ele a andar com Jesus, a ele poder jejuar, a ele orar, a ele ler a palavra, é eu ensinar, ajudar, conduzir ele até que ele atinja uma maturidade e que ele possa também fazer novos discípulos. Amém? E esse texto tem algo especial nessa autoridade. Nessa autoridade nós vamos ver no finalzinho do verso 20, onde o próprio Jesus diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E isso é confirmado com a vinda do Espírito Santo sobre nós e em nós. Quando nós cremos e aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, o próprio Deus, o próprio Jesus habita dentro de nós. Então, quando você fala de Jesus, prega o Evangelho, e quando você discipula, você está sendo usado por essa autoridade, por essa capacitação sobrenatural, dessa autoridade que Jesus nos dá. Amém? Terceiro, a autoridade espiritual que todo cristão deve exercer é para vencer o medo e o pecado. Quem não tem medo? E quem não tem pecado? A autoridade também é para isso. Pastor, a autoridade para vencer o medo e o pecado? 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, é bem enfático e diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vou repetir. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, queridos, o poder, ele te dá autoridade. O poder, ele vai te dar autoridade. Pega, por exemplo, um policial. O policial, ele não tem autoridade só por ser um policial. Ele tem autoridade. A autoridade de um policial está no seu comportamento, na sua forma de agir e nos instrumentos que ele usa para exercer a sua função. Olha só que interessante. Um policial sem nada é um mero ser humano. Se um policial ele não tiver uma arma, se ele não tiver os seus equipamentos, se ele é apenas um ser humano.
Mas você perceba que todo policial, ele anda armado em todo tempo. Por quê? Porque ele é policial a qualquer lugar que ele for. E ele exerce a sua autoridade de policial no seu comportamento, no seu jeito de ser e também com seus equipamentos. Nós cristãos mostramos a nossa autoridade na nossa forma de ser, na nossa forma de vestir, na nossa forma de falar, no nosso comportamento e também no que nós falamos, no poder que emana de nós. E esse poder vem do Espírito Santo. Esse poder que foi nos dado para pisar serpentes e escorpiões não significa apenas demônios, mas também é autoridade para evangelizar, discipular e também para vencer o medo e o pecado. Amém? Esse é o terceiro. O quarto e último que eu quero trazer para você aqui, a autoridade espiritual que todo cristão deve exercer é a autoridade para fazer o que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Jesus realizava milagres, curava doentes, expulsava demônios, ressuscitava mortos, consolava quem estava triste, trazia transformação em todos os lugares aonde ia. E isso era o que Jesus fazia. Livro de João, capítulo 14, verso 12, diz: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então, amados, você não pode esquecer que você, como cristão, na hora que agora que você está fazendo esse devocional, você tem que se apoderar disso tudo. O Espírito Santo está em você. Ele está te dando poder, está te dando capacitação. Então você tem que evangelizar, você tem que discipular, você tem que vencer o medo, vencer o pecado e você tem que fazer o que Jesus fazia. Até por isso que nós somos chamados de cristãos. Fazendo isso, nós pisamos em serpentes e em escorpiões. E mal nenhum nos fará dano. Não existe, queridos, essa questão de mas Satanás vai vir contra a minha vida, ele vai me atingir, ele vai fazer isso. Queridos, se você estiver andando com Jesus, fielmente com Jesus, ele não vai tocar nem no seu fio de cabelo. Nem no seu fio de cabelo. Sabe por quê? Por causa da autoridade que Jesus te deu e desse revestimento, que daí é um assunto para um outro devocional, do revestimento que todo cristão ele é colocado, né? É colocado um revestimento sobre o cristão para que ele possa enfrentar todo o mal das trevas. Vai ter luta? Vai ter batalha espiritual? Satanás vai querer persistir? Claro. Até com Jesus ele tentou persistir. Mas na autoridade do nome de Jesus, todo o mal do inferno vai ter que se submeter. Mas lembre-se, autoridade não é apenas para expulsar demônios, mas para fazer o que Jesus fazia, para vencer o medo, o pecado, para ensinar, discipular e também evangelizar. Amém, queridos? Então, guarda essa palavra com você e entenda, você é um cristão com autoridade de cristão. Amém? Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por esse dia 9 de setembro, sabadão, aonde o Senhor nos deu o privilégio para descansar, para nos colocar diante da Tua presença, para poder fazer essa manutenção preventiva através desse devocional e lembrarmos, Pai, que nós temos essa autoridade dada pelo Senhor Jesus sobre as nossas vidas, aonde também o Espírito Santo nos capacita com dons e poder. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado tudo isso, ter nos dado essa autoridade e que nós possamos exercer essa autoridade em nossa vida.
Guarda a nossa casa, a nossa família. Guarda, Pai, todos os nossos familiares. Guarda, meu Pai, a nossa saúde, nossa vida financeira. E nos guarde e nos proteja caso precisarmos sair, Pai. Que o Senhor nos guarde na entrada e na saída, pelos caminhos e pelos percursos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tchau, tchau.